O título dessa mensagem é Vem. Apenas isso, Vem, é o título da mensagem. Nós vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu queria ler só o 21 para poder te lembrar do que estava acontecendo nesse contexto aqui. O versículo 21 diz assim, do capítulo 14 de Mateus: E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Obviamente que quando a Bíblia foi escrita no original, não tinha essas subdivisões como existem na Bíblia hoje, nem de capítulos, nem de versículos e nem de tópicos como tem aqui. A Bíblia agora, ela é mais recente, ela é temática. Então não sei se tem aí na sua Bíblia um subtítulo que diz assim: Jesus anda por sobre o mar. E aí vem o versículo 22 que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Este é um texto que provavelmente a maioria conhece. E eu queria só explicar um pouco o contexto do que estava acontecendo. Neste mesmo capítulo tem essa informação, mas Jesus acabara de receber a notícia que o seu primo João Batista tinha sido decapitado a mando de Herodes. E quando Jesus soube disso, ele se afasta um pouco em um barco e ele precisa ficar um pouco só para orar. E ele, quando embarca na terra, quando ele atraca na terra novamente, as pessoas sabiam que ele estava na região e tem uma multidão o aguardando. E ele começa a curar os enfermos, e ele começa a ministrar cura e a ministrar naquelas pessoas. E chega um momento que as pessoas têm fome, eles estão no meio do nada, e então acontece o milagre dos pães e dos peixes. Jesus faz o primeiro milagre dos pães e dos peixes, porque foram 2. E mais de 5.000 homens foram alimentados, fora mulheres e crianças. E então Jesus empurra os discípulos, obriga os discípulos, compele os discípulos a entrar no barco e irem para o outro lado. Os discípulos então entram no barco, ele fica ali se despedindo das pessoas como um pastor que acaba um culto, se despede das pessoas e sobe para o monte para orar. E ele fica orando. E nenhum de nós sabe aquilo que passava no coração de Jesus. Ele estava vivendo um misto de situações e emoções dentro da sua vida e seu coração, porque ele acabara de perder um ente querido, acabara de perder um homem que veio abrir caminho para o seu ministério, e ele também tinha acabado de fazer um dos maiores milagres e marcantes milagres do seu ministério, que foi alimentar mais de 5.000 pessoas apenas com alguns pães e alguns peixes.
os 12 discípulos de Jesus entraram no barco, todos nós sabemos, não existia motor naquela época. E naquela região era mais comum os barcos serem a remo e não com velas. Mas de repente começou uma tempestade. E a Bíblia fala que já era o quarto período da madrugada. Os judeus eles contavam 3 períodos de 4 horas. Os romanos contavam 4 períodos de 3 horas. O quarto período era o último período, que era das 3 horas da manhã até as 6 da manhã. E o sol já estava por chegar. Jesus então caminha sobre as águas para encontrar os discípulos. O lago, que é chamado Mar da Galileia, ele tem 14 por 23. E Jesus deve ter andado uns 12 quilômetros, porque a Bíblia fala que ele estava mais ou menos no meio do mar. Ele deve ter andado uns 12 quilômetros por cima da água, e ele então alcança o barco. Eu nunca andei sobre as águas. Nunca. Nunca andei nada sobre as águas. Quando você é criança, você tenta. Você sai correndo em cima da piscina, você fala assim, eu vou andar. E aí o que você faz? Nada, você afunda. Você não consegue caminhar. Jesus, ele estava demonstrando que ele era Deus em todo o tempo. Mas eu queria chamar sua atenção para o momento em que Jesus envia os discípulos para o barco e lhes ordena para que eles entrassem e fossem encontrar do outro lado. A palavra do Senhor diz, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. É preciso entendermos algo na nossa vida. O que aconteceu aqui foi algo físico, meteorológico, aconteceu de fato. Mas em várias áreas da nossa vida, nós passamos por situações que nós podemos chamar de tempestades. E muitas vezes nós nos encontramos como estes discípulos, no meio de uma tempestade. E algumas tempestades são inevitáveis. Inevitáveis. Tem situações que é impossível de você evitar, principalmente quando você se vê em determinado local. Talvez se esses discípulos estivessem na beira do lago, ou a poucos metros do lago, eles pudessem voltar e se abrigar, mas eles estavam, segundo a palavra do Senhor, no meio do lago. Eu não sei se alguém já pegou alguma chuva assim, no meio de um lago. É terrível. Eu estava uma vez pescando no Rio Paraná, e a gente estava no barco conversando, vimos o céu fechando um pouco, mas pescador, né? A gente, bom de pescador profissional, pesco, né? Há 2 meses, extremamente profissional, e a gente estava ali, e aí o barqueiro falou assim, olha, acho melhor a gente começar a sair daqui e ir para a beira do lago, porque essa chuva parece que vem forte. Quando ele acabou de falar, o céu fechou e imediatamente começou a chover. E aí as ondas começaram a surgir. E aí eu falei, rapaz, eu sei nadar, eu tô de bote. E aí um falou assim, lembra daquela história que a gente estava contando antes? Eu falei, que história? Daquela história que tinha um grupo de pessoas que nadavam muito bem e morreram todo mundo afogado aqui. Tem 1 mês isso. Eu falei, não, isso não é hora, gente, pelo amor de Deus. E aí, esse é de quem? Pô, eu vejo que és profeta, meu filho. Um dia chegará o seu dia quando você aprenderá a falar e vai comunicar as boas novas do Evangelho. Te consagro em nome de Jesus para isso. Veio para o altar, é isso, já foi consagrado. E o barqueiro nos levou para a beira. Até chegar lá foi uma dificuldade, porque o vento estava muito forte. E eram 3 barcos e todos eles chegaram juntos e começou a amontoar um barco em cima do outro. E a gente não tinha nada para jogar, para amarrar. Eu pulei do barco para tentar amarrar o nosso barco, que estava servindo de escoramento para os outros barcos que estavam chegando. E foi uma loucura. Falei, gente, eu não estou a fim de morrer hoje, pelo amor de Deus. E aí ficou todo mundo apreensivo.
Foi um dos poucos dias da minha vida que eu falei assim, rapaz, talvez eu morra. Eu pensei, não, eu vou boiar. Boiar para sempre. A melhor forma de você não morrer afogado é boiando. Comecei a preparar os pulmões, inflar, porque eu pensei, cara, esse coletinho que eu estou usando aqui não vai servir de nada. Mas foi uma situação terrível. E eu fico imaginando esses homens no meio do lago. Eles estavam no meio não tinha onde ancorar, não tinha uma beira, não tinha uma borda, não tinha uma orla, não como aquela falsa que nós temos aqui. Se um dia eu for o prefeito dessa cidade, eu vou mudar o nome. Não é orla aquilo. Orla só é na beira, sabe? Quando eu soube que tinha uma orla aqui, eu pensei que tinha um lago bonito, alguma coisa assim. Não, orla morena. Nada. Tem o quê? Tem nada. Tem pista de skate, tem muvuca, tem tereré, mas não tem um copo d'água, velho. Não tem nada. Eu fiquei muito frustrado, porque quando você está em Salvador, a orla é maravilhosa. Inclusive, eu vi uma foto agora do pastor Júnior lá na orla. Diz que o sonho dele era morar na cidade praiana. Eu tenho que mandar mensagem para ele, cuidado com a carteira. Não tem corintiano, mas tem torcedor do Vitória. Os caras são tudo gente ruim. Eu quero que você entenda algo. Nestes dias que nós estamos vivendo, de pandemia, e a Organização Mundial de Saúde todos os dias muda as informações, agora as máscaras não prestam mais para nada. Não sei se você viu essa informação da OMS. É uma palhaçada, né? Misericórdia. Quando Deus te levantar para ser o diretor-geral da OMS, não deixe essas parafernálias acontecerem lá, amém? Aí você fala assim, ô pastor, a gente está em Campo Grande, como que eu vou chegar lá? Vai chegar. Eu lembro, e vocês lembram, que teve um general conosco chamado Menandro, general do Exército. Ele veio aqui, deu uma das melhores aulas de história que nós já tivemos. E ele, depois de uns 2 meses, ele saiu daqui e foi para a ONU, lá em Nova York. Então, quem sabe Deus não te leva para as nações, para você abençoar o Brasil, as nações da terra, com aquilo que Deus tem te dado. Eu quero que você entenda algo. A presença de tempestade não significa a ausência de Deus. Nós temos essa visão esquisita de mundo, que a presença de problemas significa a ausência de Deus. As pessoas fazem uma pergunta comum: onde estava Deus quando isso aconteceu? Deus nunca saiu do lugar onde Ele sempre esteve. Deus sempre esteve e sempre estará no seu trono de glória. E a culpa dos resultados de pecados na terra não é de Deus. A culpa do pecado na terra é do homem. Então, quando você fizer essa pergunta, cuidado com aquilo que você pensa sobre o seu Deus, porque Deus não é culpado dos pecados dos homens. Muito pelo contrário, Ele envia Jesus Cristo para que o pecado do mundo vá se acabando através da propagação e conversão dos corações, a propagação do Evangelho. Deus é. As tempestades estão. Eu sei que pode parecer uma loucura isso, mas Deus, Ele sempre esteve. As tempestades, elas passam por nossa vida. Qual é uma outra palavra que você pode designar para a tempestade? Chuva, o que mais? Para tempestade, uma palavra semelhante, com T também. Temporal. As tempestades, elas são temporais. Elas acabam, elas têm começo e fim. O nosso Deus, Ele é atemporal. Ele não está presente no tempo. Ele não se faz servo do tempo. O tempo é quem serve ao nosso Deus. E naquele momento em que aqueles homens se encontravam naquela situação, eles podem ter pensado: onde está Jesus? Onde está Jesus? A pergunta não é onde está Jesus. A pergunta é: eu estou firme na minha fé com Jesus? Porque, queridos, a tempestade, ela virá, independentemente da sua escolha ou não. E as tempestades, elas não vêm programadas. Ninguém programa uma tempestade. Eu sei que existe uma tecnologia em que se soltam substâncias nas nuvens para provocar as precipitações pluviométricas. Mas isso não é uma coisa normal e comum. Não é comum. Ninguém programa tempestades. A previsão do tempo está ao nosso favor.
eu tenho um instrumento no meu celular e nos produtos da Apple chamado Siri. E você fala com aquele troço lá. E para os outros tem o Google. E eu não sei o que é que o Android tem. O Android não tem nada, né? Alexa? Mas vocês falam como? Oi, Alexa? Você tem Alexa no seu celular? Fala com ela aí. Não funciona. O da Apple funciona tudo. É brincadeira. E aí eu perguntei para a Siri, eu e Rebeca fomos andar de bicicleta, ela falou, acho que vai chover. Eu falei, não vai chover. Estou há 34 anos nesse mundo, não vai chover. E eu falei, Siri, vai chover? E ela respondeu assim, em Campo Grande está chovendo. Eu falei, aonde, minha filha, que está chovendo, que eu não estou vendo nada? Em algum lugar dessa Campo Grande estava chovendo, mas não estava chovendo onde nós estávamos. Você sabe, por exemplo, a temperatura. Qual que é a temperatura que está agora? Vamos entrar aqui. 16 lindos graus. Que maravilha. Quem é casado vai estar feliz hoje, que vai dormir abraçadinho com o cônjuge. Solteiros, cadê os solteiros aqui? Você não está solteiro não, meu filho? Ali atrás, ó. De vermelho ali, um gap escrito gigante. Você está namorando? Está solteiro? Vai dormir sozinho hoje. Vai dormir sozinho. Eu vou dormir com a aniversariante da semana. Ai, que maravilha. Ai, meu Deus. Você que é casado, Deus te abençoe. Você que é solteiro, Deus te guarde. Que em dias assim, cuidado com aquilo que passa na sua cabeça. Mas ainda tá tão frio que ninguém quer fazer nada, só quer dormir mesmo. Vestir um pijama bem quentinho, uma cueca de algodão bem grosso, alguns cuecas de couro, mas cuidado. O pessoal da década de 90, que cresceu na década de 90, lembra bem daqueles programas que são proibidos hoje em dia. Tem nem no YouTube, eu acho, tão proibido que é aquele negócio. Existem tempestades em nossas vidas que é Deus quem nos encaminha. Pastor, como que o senhor fala um negócio desse? Como que Deus me coloca em uma tempestade? Eu queria te perguntar algo. Você acha que Jesus não sabia que a tempestade aconteceria quando ele enviou os discípulos para o meio do mar? As tempestades são oportunidades para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. A questão é nós termos paciência e entendimento daquilo que está acontecendo naquele momento. O próximo versículo diz, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Aparentemente, Jesus chegou muito tarde. Estes homens estavam brigando no mar a noite inteira. Eles estavam a noite inteira brigando. Imagina aquele monte de homens, 12 homens, alguns remos, e eles lutando para que aquele barco não virasse, e de repente chega Jesus, ele vai caminhando por cima do mar, como se fosse um caminho pavimentado. Sim, porque quando nós caminhamos por fé, não importa onde nós pisemos, aquele lugar é pavimentado. Porque o que pavimenta o caminho do cristão não são os olhos, mas é a fé. Então não importa onde você estiver pisando, este lugar é seguro. Porque se você tem Jesus Cristo como a sua rocha, não importa aquilo que esteja acontecendo, você sempre estará firme no Senhor Jesus. E ele, confiante na palavra do Pai que o enviou, Jesus não tinha nenhum tipo de desconsideração pelo mar. Mas ele tinha controle sobre o mar, ele criou o mar, então ele andava por cima do mar, até mesmo quando ele estava revolto. E parece que Jesus chega tarde, mas Jesus chega nessa quarta vigília, entre as 3 e as 6 da manhã. Em alguns lugares, às 4 horas da manhã já começa a clarear. E tem um versículo no capítulo 30 dos Salmos, no versículo 5, que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus chegou no momento exato da palavra do Senhor se confirmar na vida daqueles homens que estavam extremamente preocupados com aquilo que aconteceria no restante da vida deles. Imagina, você está no meio do mar, são 45 metros de profundidade que o mar da Galileia tem. Lembro que uma vez estava eu e o apóstolo Jonatas, nós chegamos
de uma peregrinação. Fomos no hotel rápido, trocamos de roupa, fomos para a beira do Mar da Galileia e tinha um cara com um jet ski. Aí eu falei assim, nego, vamos andar de jet ski? Ele, você tá doido, nego? Eu falei, não, vamos andar com o cara. Eu falei, vamos andar, dá uma volta aí com a gente de jet ski. Aí o cara pode subir. Era um jet ski enorme. Só que quando a gente subiu, a gente percebeu que o cara estava extremamente embriagado. E ele saiu. Eu falei, vixe, agora já era. Na primeira curva que ele foi fazer, a gente já virou. Aí, beleza, subimos. E ele foi lá pro meio do negócio. Eu falei, ixi, rapaz. Eu falei, velho, volta. Volta, pelo amor de Deus. Nós caímos umas 4, 5 vezes, porque ele não conseguia equilibrar direito. Ele estava embriagado. Aí o apóstolo Jonas começou a ficar nervoso. O que ele devia fazer aqui, nego? Eu falei, eu não sei, cara. Mas vamos esperar, vamos confiar nesse menino. Aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, vamos voltar. Tá tarde já vai sair a janta, vamos embora daqui. Aí, cara, eu tô tentando, sabia? Eu não tô conseguindo, não é que eu tô tentando, eu não tô conseguindo. Eu falei, meu Deus, a gente tá lascado hoje. E a gente estava no meio do nada, assim. Um lado eram as montanhas de Golã, no outro era a praia, eu esperando que aquele rapaz conseguisse voltar, e a gente caía toda hora, e caía, levantava, e caía, levantava. E um detalhe daquelas águas, elas são geladas. Ô, água gelada, misericórdia. É gelado demais. Olha, tem que estar muito quente para você entrar ali e tomar um banho bom. É tipo bonito, é tudo lindo, mas quando você encosta o dedinho assim, daquele arrepio terrível assim, rapaz, porque é gelada a água. O tempo de ação de Jesus é o necessário para que aprendamos. Aprendamos o que, pastor? Eu não sei o que você precisa aprender. Só Jesus e você sabem, e talvez nem você saiba o que você precisa aprender. Mas nesta noite, nesta madrugada, aqueles homens tiveram um aprendizado grandioso com Jesus Cristo. 3 coisas podem acontecer quando Jesus aparece numa tempestade para você. Primeiro, te livrar do medo e da tempestade. Aqueles homens estavam atônitos, sem saber exatamente o que fazer. Quando você está numa situação como essa, a única coisa que você faz é aguardar a tempestade passar, para você então se dirigir de volta para o primeiro caso que você conseguir encontrar. Segundo, ele estica a sua fé para você viver o sobrenatural. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Pastor, mas eu preciso entrar numa tempestade para minha fé ser esticada? Talvez sim. E eu falo isso constantemente e continuarei falando. Nós somos um povo rico. O Brasil tem se tornado cada vez mais um país rico. Sinto muito pelo que tem acontecido na Argentina. As últimas notícias são horríveis. Está iniciando um processo de ditadura na Argentina. Nós temos mais de 175 milhões de produtos embargados que enviamos para a Argentina e não conseguiu se efetuar a venda. Algo muito esquisito está acontecendo. Então, nós temos que orar pela Argentina, para que não seja mais um país como a Venezuela, que tem sofrido muito por causa de um homem e o seu orgulho. Então, que aqueles irmãos nossos e os nossos fregueses sejam libertos disso em nome de Jesus. Porque uma Copa do Mundo sem a Argentina para bater não é a mesma coisa. Que eles sejam libertos em nome de Jesus. A terceira coisa é, com certeza, Jesus aparecerá no meio da sua tempestade para que o nome dele seja glorificado. A maioria de nós tem algo esquisito que é a necessidade de sempre ganhar em todas as situações. E nós não conseguimos ver a Deus ou a Jesus Cristo como alguém que deva ser adorado e receber toda a glória. Se você não consegue entender isso, há algo de muito errado na sua caminhada cristã. Porque a primeira pessoa e única a receber glória na sua vida é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo aparece no meio da tempestade para que o nome dele seja glorificado. E essa é a última coisa que aqueles homens falam nessa passagem. O versículo 33, eles adoram a Jesus e dizem verdadeiramente: o Senhor é o Filho de Deus. Neste momento da madrugada,
chega Jesus como um vulto. E eu queria que você pudesse rapidinho imaginar a cena que estava acontecendo. Uma turbulência acontecendo, ventos, a Bíblia fala de ventos contrários, as ondas batendo no casco do barco, aquele vento impetuoso balançando, aquela chuva caindo, aquele desconforto terrível. E de repente aqueles homens veem alguma coisa de longe. E na cultura dos judeus, eles acreditavam em fantasma. Eles então olham de longe e eles ficam atemorizados. Eles tinham acabado de participar de um grande milagre, no qual eles viram mais de 5.000 pessoas sendo alimentadas. E eles estão ali sendo açoitados. E muitas vezes a gente se pega numa situação assim. Poxa, acabei de viver um grande milagre e estou dentro de uma tempestade. É porque a gente às vezes pensa na vida como se fosse uma coisa cartesiana e jogo de videogame. Se você passou por um chefão, o outro vai demorar muito para chegar. Mas Deus não está preocupado com a forma como você pensa. Deus está preocupado na forma de como Ele vai desenvolver a sua fé. O desenvolvimento da sua fé é muito mais importante do que aquilo que você verdadeiramente quer para a sua vida. Certamente nenhum daqueles homens gostaria de estar vivendo aquela situação, mas ali eles estavam. E de repente eles veem aquele vulto chegando, e eu fico imaginando, totalmente escuro, e de repente um raio, e eles viam alguma coisa. Meu Deus, é um fantasma. É um fantasma, não é possível. E Jesus fala: tem de bom ânimo. Ei, ânimo aí, gente. Sou eu. Sou eu. E aquele barulho de chuva misturado com aquela voz conhecida e... Meu Deus, será que é ele mesmo? E continua o texto: sou eu, não tem mais. A gente lê tanto esse texto, lê tanto, ouve tanto isso, que às vezes a gente não percebe o óbvio. Era uma loucura isso. Gente, era uma loucura. Até hoje, a gente já ouviu isso, já leu isso. Quantas mensagens já ouvimos com esse texto, mas se você está no meio do nada, e de repente chega alguém por cima das águas, é assustador. É assustador. E Jesus continua, e o texto continua dizendo: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, se és tu. É como se Pedro estivesse testando Jesus. Se é o Senhor mesmo, manda ir ter contigo por cima das águas. Aí Pedro queria ser igual a Jesus, porque ele sabia que se fosse o Jesus dele, ele iria caminhar sobre as águas como o Jesus dele estava caminhando. Tem gente que passa tanto tempo preso nas tempestades, que quando a ajuda chega, começa a sentir medo. Pensa, não é possível. Não é possível. Mas chegou assim. Eu pensei que ia chegar um barco grande, iam descer aqueles caras numas cordas, iam colocar coletes na gente, levar a gente lá para cima, embrulhar a gente em cobertas quentinhas e nos dar um chocolate quente. Às vezes o nosso problema é que a gente programa como a gente quer ser salvo por Jesus. E Jesus vai te salvar da melhor forma que Ele achar, da forma mais conveniente para Ele. Para Ele. E o mais importante é que você saiba discernir isso. Quando Jesus não vier em pessoa, e Ele não virá, Ele enviará alguém para te salvar, e você deve identificar isso. Porque às vezes a gente está tão mergulhado nas tempestades, a gente dá tanto ouvido para os barulhos que o casco do barco está fazendo, rangendo, o barulho dos ventos, aquela chuva batendo no rosto, aquele frio, e de repente você ouve uma voz amiga: tem de bom ânimo, sou eu. Daqueles 12 homens que estavam ali dentro, Pedro é o único que se levanta e diz: se és tu, se és tu. Há poucas horas atrás, um dos maiores milagres tinha acontecido, e agora todos eles estão juntos em um barco. E tem esse tipo de pessoa ou esse momento em nossas vidas,
em que nós desenhamos a forma de nós sermos ajudados por Deus. Deus, eu quero ser ajudado, mas dessa forma. Não da forma como o Senhor está me oferecendo ou quer, mas do jeito que eu quero. E a gente às vezes não compreende que a forma como Ele quer fazer é muito melhor do que a forma como nós pensamos. Porque os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito é muito maior do que aquilo que nós podemos planejar para nós mesmos. Jesus, Ele transforma a complexibilidade hollywoodiana que às vezes a gente inventa na cabeça da gente. Não, vai vir um helicóptero, cara. Ele vai descer aqueles caras de máscara, eles vão me pegar, eles vão me tirar daqui. Não. Vai vir um homem andando por cima da água. O que é mais fácil de acontecer? Nos nossos dias é mais fácil vir um helicóptero te salvar numa situação verdadeira sobre uma tempestade. Mas se de repente aparece alguém andando por cima da água e fala assim, ó, me segue aqui que por aqui não tem tempestade não. O que você faz? A gente quer tanto ter coisas cinematográficas e a gente esquece que o sobrenatural não é cinematográfico. O sobrenatural é impensável ao homem. O sobrenatural nenhum homem conseguiu conceber. Então sempre vai ser muito maior do que aquilo que você consegue imaginar. A única parte na Bíblia que fala sobre alguém que anda sobre as águas está em Jó no capítulo 5, no capítulo 9, versículos 5 a 10. E no versículo 7 diz assim: o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Anda sobre os altos do mar. Nós somos um povo que não anda sobre um chão firme porque está vendo. Anda sobre um chão firme porque acredita através da fé. Nós não somos um povo visual. Nós somos um povo sobrenatural. Nós não precisamos ver para que aconteça. Nós precisamos acreditar para que apareça. E Jesus aparece naquele momento. Pedro teve medo. Pedro teve medo quando viu Jesus, ouviu a sua voz. Jesus estava com a mesma roupa. Era ele. Algumas poucas horas atrás estávamos juntos. Mas Jesus, a Bíblia fala, eles tiveram medo. Se amedrontaram porque pensaram que era um fantasma. E eu fico pensando, porque parece que o medo, ele é o lado incrédulo da fé. E quando você prega para o medo, ele se converte e aquilo vira fé. E aí, existe o movimento da palavra de Jesus. Quantos querem ver Deus trabalhando diante dos seus olhos aqui? Entre numa tempestade. Entre numa tempestade. Ali você vai ver a mão de Deus trabalhando diante dos seus olhos. O Salmo capítulo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E onde que Ele está presente? Ele está presente na angústia. Na angústia. É interessante pensar isso, porque nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que confessa a fé positiva. Nós acreditamos no poder de Deus. Mas há momentos que nós não planejamos em nossas vidas que existe uma angústia dentro de nós. E ali o nosso Deus se faz presente. Deus não é um Deus só de alegria. Deus é um Deus de todo o tempo. E na angústia o nosso Deus se faz presente. E a palavra que rompeu tudo foi o título dessa mensagem. Vem. Vem. Você não quer vir? Então vem. E a Bíblia fala que Pedro desce do barco e pisa sobre as águas. E ele vai em direção a Jesus. E o vento batendo nele, o vento não parou. Existem duas situações de tempestade. A tempestade que Jesus acalma primeiro, a externa. Ele fala: acalma-se, os ventos, a chuva.
Mas a tempestade que Jesus queria acalmar era a tempestade que estava dentro dos discípulos. E ele chama os discípulos, Pedro, para caminhar, e Pedro desce do barco. E ele começa a caminhar, e ele começa a ver Jesus mais de perto. Jesus vai chegando mais perto, Jesus vai chegando mais perto. E parece que a fé de Pedro começa a ser dirimida. Começa a ser mais impactada pelos ventos do que pela presença de Jesus. Mas Jesus disse: vem. E Pedro caminha sobre a palavra de Jesus. A Bíblia fala que Pedro, ele caminhou sobre as águas. Mas o que estava em cima das águas, diz a minha fé, era a palavra de Jesus. Era um vem que encontrava Pedro e ia até Jesus. Ele foi andando em cima daquele vem. Ele foi andando em cima daquele vem. E de repente, a Bíblia fala, Pedro vacilou os pés. Pedro vacilou os pés. Mas a primeira coisa que Jesus falou para Pedro foi: vem. A última coisa que Jesus falou para Pedro foi: vai, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, anunciai as boas novas. Eu quero que você entenda o movimento das palavras de Jesus. Jesus nunca vai dizer vai para quem ele ainda não disse vem. Se você não se sente convidado por Jesus, você não foi enviado por Jesus. Jesus só envia quem ele convida. Então, existe este movimento das palavras de Jesus. Ele chama Pedro para vir, porque se Pedro tivesse fé para descer do barco e encontrar Jesus, ele teria fé para ir falar desse Jesus sem ver Jesus. E ele nos encontraria, essa palavra nos encontraria, e encontraria corações que se tornariam bem-aventurados. E a Bíblia fala ao nosso respeito e diz: bem-aventurados são aqueles que crerão sem ver. Nós não vimos a Jesus, mas nós cremos nele. Pedro estava diante de Jesus. Estava diante de Jesus. E ele ouviu o vem de Jesus. Antes de enviar, Jesus chama. Antes de dizer ide, Jesus diz vem. Antes de ordenar ir pelo mundo, Jesus nos convida para sair do que parece um barco seguro e vir ao seu encontro e viver o sobrenatural. Antes de Jesus enviar vocês pelo mundo, é preciso que todos nós tenhamos um encontro sobrenatural com Jesus, que nos transforme por inteiro, que nos mude completamente, que tire de nós aquele homem medroso e coloque em nós o caráter de Cristo. Cristo mostrou apenas para aqueles discípulos o que o mundo inteiro saberia. É preciso ter momentos de intimidade com Jesus. É preciso ter coisas que só você vai saber por um tempo. Porque eles acabaram de sair de uma situação em que mais de 5.000 pessoas receberam o alimento físico que Jesus multiplicou. Mas naquele momento apenas os 12 discípulos participaram. Você deve ter intimidade com Jesus para falar sobre intimidade com Jesus. Tenho visto nos nossos dias muitos sepulcros caiados, lindos por fora, podres por dentro. A caminhada cristã não está ligada à estética. A caminhada cristã está ligada a uma peregrinação que vai durar a vida inteira. Então vai ter momentos em que a sua estética não vai estar tão boa. Mas se dentro de você as suas tempestades estiverem acalmadas, aquilo que você vai falar é: acalma-te, porque o Senhor se faz presente entre nós. Acalme-se, porque o Consolador foi enviado por Ele e Ele está em nós. E há hoje essa diferença. Antes e neste momento, Jesus chama Pedro para vir. E hoje o Espírito Santo dentro de nós nos impele a ir. Nós somos enviados porque Ele está dentro de nós. O Espírito Santo faz morada em nossos corações. Por fim, vem. Pedro desce do barco, caminha
em direção a Jesus. E na história do cristianismo, Pedro é a única pessoa que se assemelha a Cristo em caminhar sobre as águas. Nenhuma outra pessoa na história do cristianismo caminhou sobre as águas a não ser o apóstolo Pedro. Jesus já deveria ter caminhado cerca de 12 quilômetros, falei. Pedro deve ter andado alguns poucos metros. O nosso mestre sempre será maior do que nós. O nosso Senhor nunca vai nos levar a um lugar onde Ele jamais esteve. Jesus já tinha andado mais de 12 quilômetros. Era a primeira vez de Pedro viver naquela situação sobrenatural. Deve ter sido lindo aquilo. Imagina você, que não foi tão afoito como Pedro, não foi tão corajoso como ele, talvez não tão maluco. Ele vai e caminha em direção a Jesus. Ele está indo, os ventos estão batendo nele. O mar ainda está agitado. Nada mudou. Nada mudou. E ele continua em direção a Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, ele percebe que ele está caminhando sobre o lago que ele constantemente pesca. Então, o homem natural tem medo. E ele começa a afundar. E ele estava perto de Jesus porque ele fala: Senhor, socorre-me. O versículo 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Talvez você pense: pastor, não teria coragem nem de descer do barco. Pedro foi até Jesus e ele é um homem de pequena fé? Sim, porque a expectativa que Jesus tinha nele era que ele fosse o precursor do ministério, do maior ministério, da maior instituição, da única coisa inabalável no planeta Terra chamada Igreja de Jesus Cristo. Então sim, Jesus tinha autoridade para chamar Pedro de homem de pequena fé, porque o que Jesus esperava de Pedro era muito maior do que simplesmente andar por sobre as águas, mas anunciar as boas novas. Deixa eu te dizer algo. É possível que nós sejamos como Pedro. Em algum momento, parece que a sua fé acaba, sabe? Parece que você ouve mais os ventos do que a voz do seu Senhor. Parece que você sente mais a chuva batendo em você do que você vislumbra aquilo que pode acontecer através de Jesus. E você começa a afundar. Mas veja, melhor é afundar ao lado de Cristo do que afundar no lamaçal do pecado. E imediatamente Jesus estende a mão, levanta Pedro e dá uma bronca nele. Homem de pequena fé. Mas ele viveu a experiência dele. Ninguém no barco, imagina a conversa que foi depois. E Pedro, como é que foi, cara? Como é que é pisar na água? Cara, que top! E aí o invejoso pode ter falado: mas ele disse que ele era um homem de pequena fé. Provavelmente Judas talvez tivesse dito isso. Mas aí André falou: não, mas ele andou sobre... Judas, você nem andou, cara. Você ficou aí morrendo de medo pensando que era um fantasma. Pedro pelo menos foi. E nós temos isso entre nós, sabe? Lançou uma palavra, mas não aconteceu. E você que nem lançou. Fez uma oração, mas parece que Deus não respondeu. E você que nem fez. Fez tudo aquilo para nada. O que é tudo aquilo para nada? Se nós fazemos, seja lá o que for, fazemos para o nosso Senhor. E toda a adoração e satisfação nós damos a Ele. Porque os homens sempre estarão dispostos a nos julgar. Mas o Senhor sempre estará com os braços abertos e a mão estendida para nos levantar dos nossos quase afogamentos de fé.
Ele sempre estará do nosso lado. Salva-me. Pedro disse, salva-me. Queridos, Jesus, Ele não veio salvar barcos. Jesus não veio salvar aquilo que você pensa que é a coisa mais importante da sua vida. Jesus veio salvar o que Ele considera a coisa mais importante da vida dele. E a coisa mais importante da vida de Jesus é você. Jesus veio salvar você. Jesus não veio salvar os seus negócios, Jesus não veio salvar o seu emprego, Jesus não veio salvar nada daquilo que pode ser corrompido. Jesus veio salvar você, porque Ele sabe que através de você, coisas sobrenaturais podem e vão acontecer em nome dEle. Então, Jesus não veio salvar aquilo que vai ser perecível. Jesus não veio salvar barcos, Jesus veio salvar vidas. Quantas tempestades aconteceram antes e aconteceram depois naquele mar? Não é porque algo aparentemente seja comum. A tempestade é algo comum. Vira e mexe, tem uma chuva forte. É comum isso. Mas não é porque algo que aparentemente é comum está acontecendo na sua vida hoje, que talvez as pessoas saibam o desfecho, que as histórias vão ser as mesmas. Porque quando Jesus não está conosco no barco, Ele vem caminhando em nossa direção por sobre o mar. Uma coisa é certa, o nosso Senhor sempre chega na hora certa. E as nossas tempestades, quando estamos com Ele, sempre são motivos para que o seu soberano nome seja glorificado. Jesus então pega Pedro, levanta-o e caminha com ele, e eles entram no barco. Todos atônitos com aquela situação, o adoram dizendo: Tu és o Filho de Deus. Apenas o Filho de Deus pode fazer isso. Apenas o Filho de Deus pode fazer isso. É por isso que a filiação que Cristo tinha foi compartilhada conosco, e nós podemos ser chamados de filhos de Deus. E grandes obras podem, são e devem ser feitas através de nossas vidas, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Quando Jesus te enviar para uma tempestade, fique firme. No tempo certo Ele aparecerá. Por mais que já seja quase dia. Por mais que você já diga, já faz muito tempo que eu estou aqui. No tempo certo, Ele há de aparecer. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, por favor. Quais são suas tempestades hoje? Finanças, saúde, educação, relacionamentos. O que está acontecendo na tua vida hoje que você para pensar e você se vê no meio de um mar sem lugar para onde ancorar? Eu conheço alguém que pode te alcançar. Eu conheço alguém que pode ir até você. Eu conheço alguém que não tem medo dos ventos, dos temporais, das ondas. Porque foi Ele quem criou tudo isso. E tudo está subjugado a Ele. Talvez o que você mais precise hoje é sair daquilo que você considera como segurança para que você viva. Um barco açoitado pelos ventos e ondas. Talvez aquilo que você considere segurança, na verdade pode naufragar a qualquer momento. Porque a maior segurança não está na coisa que nós estamos confiando, mas está em quem nós estamos confiando. Porque se nós confiamos no nosso Senhor, nada, absolutamente nada, dará errado. Eu não digo não vai naufragar.
porque simplesmente o barco poderia naufragar e aqueles 12 homens poderiam permanecer em cima das águas e caminhar junto com Jesus para a praia. Mas Jesus disse que apenas Pedro descesse, porque ele foi o único corajoso que perguntou: se és tu, pede-me para que eu vá. E a única voz que eu consigo escutar nessa noite é: vem, vem. Qual que é o teu medo? É o vento? Qual que é o teu medo? É a chuva? Qual que é o teu medo? É porque você vai afundar? Qual que é o teu medo? Estenda a palavra do Senhor diante de você e caminhe sobre ela. Nós somos um povo da fé, nós não somos o povo da vista. Nós não precisamos ver para que aconteça,